Bem-vindo ao pré-calouro da UEA. Vamos discutir hoje um dos verbos mais importantes para qualquer prova de língua portuguesa, o verbo haver. Vamos discutir principalmente o aspecto de concordância, quando é que ele fica no singular, quando é que ele tem a possibilidade de ir para o plural. Qual é o detalhe mais importante quando você lê frases com o verbo haver? É o sentido. Tudo que acontece em torno do verbo haver depende do sentido com que ele é empregado na frase. Por exemplo, quando ele se iguala a existir, quando é sinônimo do existir, aí os dados são fixos. Não importa a frase, a complexidade, você vai aplicar os mesmos dados. Ou seja, trata-se de um verbo impessoal. E qual é a consequência de um verbo impessoal? O sujeito não existe. E por conta disso, de o sujeito não existir, temos de empregá-lo obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Outro detalhe curioso é que nesse sentido de existir, a regência dele é fixa, ou seja, será sempre um verbo transitivo direto, virá acompanhado do objeto direto. Agora, atenção, o objeto direto tem cara de sujeito, tanto é que a diferença entre um e outro, entre sujeito e objeto direto, é o próprio verbo. Quando você tem frases com o verbo haver, o que está ao lado dele, antes ou depois, é o objeto direto. A mesma frase com o verbo existir, aí passamos a ter o sujeito. Tranquilo? Então vamos perceber tudo isso numa frase. Leia comigo. Haviam dúvidas sobre as atitudes do réu, ou havia dúvidas sobre as atitudes do réu. Essa tentação do plural, como eu próprio disse, é uma tentação mesmo. Por quê? Porque para o leitor comum, parece até que a palavra dúvidas no plural tem influência sobre o verbo. Quando se trata do verbo haver, é engano, porque na verdade o sujeito não existe e dúvidas no plural é o objeto direto. Conclusão, a gramática normativa impõe o singular. O correto é havia dúvidas sobre as atitudes do réu. Os detalhes da frase são detalhes especiais. Primeiro, a questão do sujeito. Lembre-se de que o sujeito não existe, é a famosa oração sem sujeito. O segundo detalhe é quando a regência do verbo é cobrada. Como o que está depois dele tem cara de sujeito, essa confusão é comum, mas ele é VTD, é verbo transitivo direto, portanto a palavra dúvidas está no papel de objeto direto. Percebeu? Uma surpresa comum na hora da prova é que você sabe tudo sobre o verbo haver e eles apresentam frases com o verbo existir. E agora? E agora é fundamental você não confundir um com o outro, porque há a coisa da sinonímia, da semântica. Os dois se igualam, é liberdade que a língua nos dá de fazer a mesma frase com o haver ou com o existir. Mas acompanhe comigo a análise de uma frase com o verbo existir. Vamos lá. É existiam dúvidas ou é existia dúvidas sobre as atitudes do réu? Olha, agora, perceba bem, é o verbo existir, ele sempre terá sujeito, tanto é que a classificação fixa dele é de verbo pessoal. Outra coisa fixa para o verbo existir é a regência, trata-se de verbo intransitivo. Olha, uma das questões muito presentes em qualquer prova de concurso ou de vestibular é se o verbo existir vem ou não acompanhado do complemento verbal. Entenda, ele não tem complemento verbal. Aquilo que está antes dele ou depois é o sujeito. Tudo bem? Portanto, a norma da língua impõe existiam dúvidas sobre as atitudes do réu. A concordância é obrigatória porque dúvidas, na verdade, é o sujeito. Como é que se analisa frases com o verbo existir? Acompanhe. O sujeito de existiam é simples, é o substantivo dúvidas. A regência do verbo existir é intransitivo, também regência que não muda. É proibido pensar que ele é transitivo direto. E a função de dúvidas, o sujeito simples, por isso que o verbo vai para o plural. Vamos tentar de novo? Nova frase. Existem ou existe casos de corrupção em todo o Brasil?
Olha, a tentação de plural agora é legítima, né? Quando você diz existem casos, é uma concordância perfeita. Por quê? Porque estamos trabalhando com o verbo existir, ele é pessoal, estará obrigatoriamente acompanhado do sujeito. Olha, nós temos mania de ter frases ou de fabricar frases nessa ordem, primeiro o verbo e depois o sujeito, que é a famosa ordem inversa. Mas se você colocar na ordem direta, fica até melhor para perceber que um pedaço depende do outro. Leia comigo. Casos de corrupção em todo o Brasil existem, por isso o plural se impõe. E a análise é a mesma análise para todas as frases. O sujeito de existir é simples, a regência é sempre verbo intransitivo, proibido pensar que é transitivo direto, e a função do que vem depois, principalmente casos de corrupção, é a função de sujeito, em que casos é o núcleo, né? Por isso o verbo vai para o plural. Claro que a expressão em todo o Brasil, traduzindo a ideia de lugar, faz parte do predicado e, naturalmente, é o adjunto adverbial de lugar. Vamos conhecer nova armadilha. É quando a prova cobra de você dois verbos, a famosa sequência de verbo auxiliar e principal, também conhecida como locução verbal. Leia comigo. Não podem haver fraudes em eleições ou não pode haver fraudes em eleições? Bem, a primeira providência quando você lê frases com verbo haver é sempre checar o sentido. Estamos diante de uma frase em que o verbo haver pode ser trocado, sim, pelo verbo existir. Resultado, a oração não tem sujeito, o verbo haver é transitivo direto e tem de ser empregado obrigatoriamente no singular. Acontece que nós temos dois verbos, o verbo poder e o verbo haver. E agora? E agora é lembrar que é doença contagiosa. Se o verbo haver tem de ficar no singular, esse detalhe contamina o verbo auxiliar e temos obrigatoriamente a construção no singular. Portanto, não pode haver fraudes em eleições. Percebeu? Você pode até ler numa outra ordem, mas a realidade sintática não vai mudar. Você pode dizer fraudes em eleições não pode haver. Olhe que é uma tentação, principalmente nessa ordem, colocar o verbo no plural, porque muita gente lê e pensa que está lendo o sujeito da frase. Acontece que o sujeito é inexistente. E como é a sintaxe da frase? A temida análise sintática. É só você lembrar que está trabalhando com locução verbal e o sujeito de pode haver, que é o sujeito da locução verbal, é inexistente. Se der o nome de oração sem sujeito, também perfeito. A classificação do verbo poder, veja que ele tem fama de verbo auxiliar. Não decore, leia. Ele só será verbo auxiliar se vier seguido de um outro chamado de principal. E a classificação de haver podem ser 3 classificações. Uma delas, classificação de verbo impessoal, porque não tem sujeito. Segunda classificação, verbo principal, porque está depois de um verbo auxiliar. E a terceira classificação, verbo transitivo direto, aquele que vem obrigatoriamente acompanhado de um complemento direto. E a função de ambiguidades, naturalmente, o complemento verbal direto, também conhecido como objeto direto. Tranquilo? Bem como eu prometi a você, é sempre uma mistura do verbo haver com o verbo existir. Não pode haver surpresa no dia da prova. E agora vamos testar então a locução verbal, mas usando o verbo existir no papel de verbo principal. Leia comigo. Não podem existir fraudes em eleições ou não pode existir? Trocamos de verbo, não temos mais o verbo haver no papel de verbo principal da frase. Essa troca é perfeita porque os dois são sinônimos, mas a sintaxe da frase muda radicalmente. Acompanhe. Agora, o que está depois da locução verbal, o substantivo fraudes, é o sujeito. Portanto, a gramática normativa impõe o plural. Não podem existir fraudes em eleições. E se você ler agora na ordem direta, agora sim, podemos chamar de ordem direta, fraudes em eleições não podem existir. Eu acho que fica até mais, digamos assim, mais fácil de entender a imposição de plural,
porque realmente a expressão fraudes em eleições está no papel de sujeito sintático. Como é que se analisa a frase com o verbo existir? É sempre entendendo que o sujeito existe. Não há, olhe bem, não há na língua nenhuma situação em que a frase com o verbo existir não tenha sujeito. Portanto, a classificação é de sujeito simples para esta frase. Numa outra, naturalmente, pode ser sujeito composto, não há problema nenhum. O importante é que você não pense em sujeito inexistente. Qual é a classificação do verbo poder? Auxiliar, porque está acompanhado de um verbo principal. E a classificação de existir pode ser uma dupla classificação do dia de uma prova. Se for chamado de verbo principal, tem coerência, auxiliar, seguido de principal. E se for chamado de verbo pessoal, também tem coerência. Pessoal, praticamente todos os verbos da língua são verbos acompanhados do sujeito. E ainda a classificação de verbo intransitivo, que é fixa. Uma proposta comum é garantir que ele é transitivo direto, é uma proposta absurda. E a função de fraudes, sujeito simples da locução verbal, podem existir. Agora eu vou apresentar para você a locução verbal estranha, muito estranha, porque o verbo auxiliar é haver e o verbo principal também é haver. Não é um fenômeno para o verbo haver, porque outros verbos também podem ser construídos assim. Mas é muito interessante porque na mesma frase você tem o haver e tem o haver. E agora, como é que se analisa? Acompanhe comigo. É hão de haver outros planetas habitados ou há de haver outros planetas habitados? Primeira providência é olhar o sentido do que está escrito, naturalmente o sentido de existir. Tendo o sentido de existir, o sujeito é inexistente e você está diante de uma locução verbal. Locução verbal curiosa, porque o primeiro verbo é haver, auxiliar, e o segundo verbo é haver também, no papel de verbo principal. Como o verbo haver significa existir, não temos o sujeito, então o singular é imposto pela gramática normativa. Você pode também ler numa ordem que parece ser ordem direta, mas na verdade é a ordem inversa da frase, que é outros planetas habitados há de haver. Nunca pegando corda e levando a locução verbal para o plural. Como é a sintaxe desse tipo de frase? Acompanhe. O sujeito da locução há de haver é inexistente. A classificação do verbo haver, do primeiro verbo haver, o que está na forma AHA, é verbo auxiliar. A classificação do haver, o infinitivo, o nome do verbo, é de verbo principal, verbo impessoal e transitivo direto. E a função da expressão outros planetas habitados é a função de objeto direto. Note sempre que quando o sujeito é constituído de mais de uma palavra, você tem sempre uma palavra núcleo, nesse caso é o substantivo planetas, e as outras duas, o outros, que é pronome, e habitados, que é um adjetivo, estão no papel de adjuntos adnominais. Tranquilo? E agora apresentar para você uma mistura muito comum na hora da prova, que é na mesma frase, na mesma locução verbal, o verbo haver e o verbo existir. Olha como nós já apresentamos locução verbal em que o verbo haver e o verbo haver, os dois na mesma frase, um é auxiliar e o outro é principal. Agora só trocamos o verbo haver pelo verbo existir e deu uma locução verbal bem interessante. É há de existir ou hão de existir outros planetas habitados. Frieza, porque você está trabalhando com o verbo existir no papel de verbo principal. Lembra que ele tem sujeito? Sempre tem, não há, nunca há nenhuma zebra com relação a isso. Portanto, o primeiro verbo é o verbo haver e dessa vez vai para o plural. Mas por que o plural é permitido? Porque ele está num papel subalterno, ele está no papel de auxiliar. A frase, naturalmente, tem sujeito. E tendo sujeito, claro, o verbo tem de acompanhá-lo. Portanto, hão de existir outros planetas habitados é a construção gramaticalmente correta.
Claro que a leitura outros planetas habitados hão de existir é uma leitura na ordem direta agora. Ordem direta de uma frase é começá-la com o sujeito e deixar o verbo para depois. O sujeito da locução hão de existir é simples. A classificação do verbo haver no plural hão é verbo auxiliar. A classificação de existir no infinitivo, o nome do verbo é principal, é pessoal e é intransitivo. E a função de outros planetas habitados é o sujeito. Olha o detalhe curioso. Com o verbo haver, você viu que outros planetas habitados estavam na função de objeto direto. Agora, com o verbo existir, a mesma frase e a função é de sujeito. Mas lembra que eu falei do núcleo do objeto direto? Agora podemos falar do núcleo do sujeito, que é o substantivo planetas. Então, o pronome outros e o adjetivo habitados, que acompanham o núcleo do sujeito, anote, são adjuntos adnominais. Quero testar agora a sua sensibilidade gramatical no momento da leitura. Lembre-se de que é uma prova que tem como base uma leitura adequada, uma leitura técnica, uma leitura gramatical, principalmente em função do que é certo e do que é errado, tendo a gramática normativa como parâmetro. Não é o que é certo e o que é errado para a língua oral, para a nossa fala cotidiana. Portanto, leia comigo. Hajam os empecilhos que houverem, não lhe deixarei. Agora pare para pensar. Parece uma frase equilibrada, parece uma frase normal. Por quê? Você tem o hajam no plural, tem empecilhos no plural, tem houveram no plural, parece um conjunto de palavras em sequência no plural, parece que elas se harmonizam, mas é engano total. Só para desafiar a sua curiosidade e também a sua percepção, esta frase contém 1, 2, 3, 4 erros gramaticais. E se em dia de prova você tem que enxergar pelo menos um. Sabe o que é ruim? É você ler a frase toda, como acabamos de fazer, e achar que ela está perfeita, achar que não há nenhum equívoco quanto à correção gramatical. Vamos detalhe por detalhe. Primeiro deles, você não poderia gostar do hajam. Por quê? Porque o sentido é de existir. Lembra a regra? Se o verbo haver é empregado com o sentido de existir, então impõe-se o singular. No lugar do hajam é o haja. Outro detalhe muito curioso é a grafia da palavra empecilhos. Olha como a pronúncia realmente se dá com a letra I, né? Empecilhos, mas o verbo original é empecer, que significa por obstáculos, é grafado com a letra E inicial e é assim que você deve grafar a palavra derivada. Corrigimos então a segunda falha. No lugar do empecilhos com a letra I inicial, o empecilhos com a letra E. Terceira frase é que o houveram, que você leu e talvez até tenha gostado, esse houveram também é um equívoco, porque continuamos com o verbo haver e o sentido de existir. Naturalmente tem que ser houver. Leia comigo, haja os empecilhos que houver. Olhe como a leitura, para quem não está habituado, parece até uma leitura estranha. Muita gente pode estranhar o singular ou a sequência de singulares, mas é a leitura perfeita, a leitura gramaticalmente correta. E o quarto erro, lembra que eu falei de 4 erros gramaticais? É que o verbo deixar, no sentido que está empregado não deixar alguém, é transitivo direto e vá colecionando esses detalhes. Quando um verbo é transitivo direto, ou seja, quando exige complemento sem preposição, não podemos empregar o lhe para o papel de complemento verbal. Leiamos então a frase perfeita. Haja os empecilhos que houver, não há deixarei. Percebeu como é fácil errar quando você toma como base a língua popular? O que vale para você que vai enfrentar a prova de vestibular ou de concurso é a língua culta, aquela que está presa à gramática normativa. Poderíamos dizer a mesma coisa com o verbo existir, que é a descoberta de hoje. Você perceber
que uma vez feita a frase com o verbo haver no sentido de existir, você pode produzi-la com o próprio verbo existir. Vamos ler de maneira correta? Existam os empecilhos que existirem, não o deixarei, ou não a deixarei, não há problema nenhum. Vamos testar mais uma vez a sua sensibilidade gramatical. Nova frase, um pouquinho menor, para ver se você acompanha a leitura correta. É necessário que hajam provas para abertura de inquérito. Eu acho que a dúvida agora é o hajam, né, que nós empregamos no plural. Você continua em sintonia com o verbo haver? Continua em sintonia com o sentido do verbo dentro da frase? Poderíamos dizer, é necessário que existam provas para a cobertura de inquérito. Eu acho que essa descoberta de frases com o verbo haver e a correspondente substituição pelo verbo existir é que vai dar a você a certeza de que o plural é errado e o singular é correto. Portanto, vamos trocar o hajam, que é o defeito da frase, pelo haja e você tem uma construção perfeita. Lembre que, nesse caso, o singular se impõe porque o sujeito da oração que contém o verbo haver é sujeito inexistente. Outro detalhe curioso, você já treinou comigo na aula de hoje. Se cobrassem de você a palavra provas, o substantivo provas, o que você diria? Que é o sujeito ou é o objeto direto? Sempre o objeto direto quando a frase é produzida com o verbo haver. Agora, você pode dizer a mesma coisa trocando o haver pelo existir, sempre lembrando que o verbo existir é pessoal, que com ele o sujeito existe. Leiamos de modo correto assim: é necessário que existam provas para abertura de inquérito. Veja que o existam vai para o plural, porque agora o substantivo provas é o núcleo do sujeito e quem manda no verbo para efeito de concordância é sempre o sujeito. E agora apresentar a você o português das ruas. Será como é que o povo usa o verbo haver, como constrói frases, como constrói placas e até mesmo será como é que se usa o verbo haver na língua oral, na fala cotidiana. E olha aí uma placa para você discutir comigo, uma frase feita, uma frase popular. Houve ou houveram problemas nas instalações. Olha, parece que a fala cotidiana vai na direção do plural. As pessoas dizem isso com muita naturalidade. Houveram problemas nas instalações. Isso é tão sério que se você passar a ser mais curioso em relação à própria língua, ouvir principalmente aquilo que se diz no rádio, na TV, ou que se escreve nos jornais, nas revistas, você vai ver que esse equívoco vai bem além do usuário comum. Mesmo políticos, pessoas mais letradas, tropeçam na pronúncia ou na concordância do verbo haver. Conclusão, esse houveram problemas é uma frase errada. Nesse caso, o verbo haver significa existir. Você está aprendendo ou já aprendeu que o sujeito não existe. E a frase correta é: houve problemas nas instalações. Chegou o momento de conhecer o verbo haver num novo emprego, num novo sentido, numa nova semântica. É o haver indicando o tempo passado. Quer ver uma curiosidade? Nesse caso, ele coincide com o verbo fazer. Olha, você que está acompanhando as nossas aulas, já viu uma aula completa discutindo o emprego do fazer, indicando o tempo decorrido, e agora aquelas mesmas informações que você já aprendeu para o fazer vão ser aplicadas ao verbo haver sem nenhuma mudança. Acompanhe comigo. Quando o verbo haver indica tempo passado, tempo decorrido, você tem dados fixos para a análise da frase. O primeiro deles, que é um verbo impessoal. Ou seja, não há sujeito na frase em que ele ocorre. Segundo dado, sujeito inexistente, é uma consequência do primeiro. Terceiro dado, terceira pessoa do singular obrigatoriamente. Não goste do plural, não abone o plural, que é uma construção equivocada. A regência
A regência de VTD é de verbo transitivo direto. Olhe que aquilo que acompanha o verbo tem cara de adjunto adverbial, mas quando você ganha essa certeza de que é transitivo direto, você vai chamar sempre de complemento direto ou de objeto direto. Nessa altura, aparece a partícula que, uma partícula presente, muito cobrada em todas as provas de língua portuguesa. Nós sabemos até qual é a sua dúvida na hora da leitura, é se é um que pronome ou se é um que conjunção. No caso do verbo haver e também do verbo fazer, o que é partícula expletiva de realce ou de reforço. É um detalhe muito interessante para você fixar. E também é comum, no emprego cotidiano, a presença do advérbio atrás em sintonia com o emprego do verbo haver. É equívoco total, trata-se de pleonasmo vicioso ou redundância. Tranquilo? Então, agora que você sabe que a teoria existe, deu um passeio por todos os itens importantes, vamos à primeira frase. Os auditores estiveram aqui há 2 dias atrás. Olha, eu acho que você não tem coragem de abonar o ão, né? Parece meio estranho, pelo menos esse tipo de equívoco não cometemos na fala. Vamos para a nova frase. Os auditores estiveram aqui há 2 dias. Aí ficou perfeito, porque na verdade, na primeira leitura, com o ão e com o advérbio atrás, você contabiliza 2 falhas, 2 erros gramaticais. Um de concordância é o verbo haver no plural e o outro no emprego equivocado de uma palavra que vai se conflitar ou vai repetir o sentido do verbo haver, que é o sentido de tempo decorrido. Portanto, quando você lê os auditores estiveram aqui há 2 dias, é a frase perfeita. Agora, sabia que você pode eliminar o verbo haver? A frase fica perfeita sem ele? Assim, ó, os auditores estiveram aqui 2 dias atrás. Você sabe que quando o verbo haver está na frase, o período é composto, né? Você tem 2 orações, uma com o verbo estar, os auditores estiveram aqui, e a outra com o verbo haver, há 2 dias. Quando você elimina o a, o verbo haver, você fica com período simples, oração absoluta, mas uma frase perfeita, uma frase sem deslize gramatical. Leia de novo, os auditores estiveram aqui 2 dias atrás. É que tenho lido muito, às vezes o aluno, ou tenho percebido, na verdade, que o aluno pensa que a única maneira de corrigir a frase é eliminar o adjetivo no adjetivo, o advérbio atrás. Na verdade, você pode também eliminar o verbo haver e a frase ficará perfeita. Preparado para ler frases com verbo haver e notar se a construção é certa ou errada? Então acompanhe comigo. É haviam 2 semanas que estávamos sem comunicação ou é havia? É o plural ou é o singular? Pronto, você está de bem se ficou com singular. Veja como a partícula que apareceu e naturalmente a partícula expletiva ou de realce. Olha que nós poderíamos dizer a mesma coisa economizando o quê? Havia 2 semanas e estávamos sem comunicação, ou até colocando numa ordem em que o que não tem espaço, que é estávamos sem comunicação havia 2 semanas. Meu amigo, minha amiga, a aula de hoje chegou ao fim, mas para você que ainda não acessou o site da UEA, não viu ainda o link que leva você ao pré-calouro, não perca tempo, faça isso agora. E aí você vai ter todas as nossas aulas à sua disposição, não apenas de língua portuguesa, mas de outras matérias, porque a intenção é uma só, que você ganhe certeza, segurança e faça bem a prova de vestibular. Até o nosso próximo encontro.